Boa tarde. Dentro ainda de radical, da matéria que eu comecei a passar para vocês na semana passada, a gente vai entrar agora em propriedades do radical. Existem 5 propriedades do radical. Aí, no início lá do conteúdo, eu coloquei assim: toda expressão matemática que tenha forma a raiz com N, que a gente chama de índice, isso tudo tá lá no texto que é para vocês fazerem. E A, que a gente chama de radicando. Por que a gente precisou falar disso? Porque até então vocês tinham aprendido raiz quadrada. Agora a gente está entrando em radicais, que tem várias raízes com índices diferentes. Então, quando eu tenho uma raiz, independente do índice que eu tenho aqui, e um radicando, ele vai receber o nome de radical aritmético. Só para vocês entenderem. Então, quando eu estou falando de radical, eu não estou falando só de raiz quadrada, eu estou falando de raiz quinta, eu estou falando de raiz cúbica, eu estou falando de raiz quarta. O que é a raiz quarta? É quando o meu índice é 4. Então, eu aqui, por exemplo, eu estou querendo a raiz quarta de 81, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? O que são as propriedades? Numa linguagem bem simples, as propriedades são a forma de eu estar resolvendo os radicais. Por exemplo, eu quero a raiz quinta de 32. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes vai dar 32? Não sei, eu vou fatorar o 32. 32, eu só posso fazer a fatoração aqui por números primos. Eu falei isso na última aula com vocês. 32 dividido por 2 vai dar 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, qual é a raiz quinta de 32? É 2. Por quê? Porque 2 elevado à quinta é a mesma coisa que 32. Fazendo isso, eu chego ao resultado. Se eu tenho um índice e o radicando com o expoente igual, eu corto e eu tiro ele da raiz. Então, qual é o resultado? 2. A raiz quinta de 32 é 2. Ok até aí? Por exemplo, aqui, qual é a raiz quarta de 81? Eu vou fatorar o 81. 81 não é por 2, mas é por 3. 81 dividido por 3 vai dar 27. Dividido por 3 vai dar 9. Dividido por 3 vai dar 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 3 elevado à quarta potência é 81. Então, a raiz quarta ou raiz enésima de 81 é 3, ó, índice e o expoente do radicando igual. Corto e aí eu tiro da raiz. Qual é o resultado? 3. Essa é a primeira propriedade que eu tenho. A segunda propriedade, deixa eu achar um exemplo aqui. Aqui. É porque eu tinha botado propriedade errada aqui. Um exemplo. Por exemplo, a raiz sexta de 10 elevado à quarta. Nesse caso aqui, 10 já está elevado à quarta, que como é outra forma de eu resolver. Tanto o índice quanto o meu expoente do meu radicando, eles são divisíveis pelo mesmo número. Qual é esse número? 2. 6 dá para dividir por 2 e 4 dá para dividir por 2. Quanto que é 6 dividido por 2? 3. E quanto que é 4 dividido por 2? 2. Então, vai dar 10 elevado ao quadrado. Então, o meu resultado vai ser o quê? Raiz cúbica de 10 elevado ao quadrado. Acabou aqui. Por exemplo, aqui, ó, um outro exemplo, eu acho que eu coloquei isso com vocês também. 12, o índice é 12 e aqui é 64. Como aqui eu não tenho expoente, a gente sabe que é sempre 1. Não tem como eu dividir 1 por 12. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar aqui, que vai ser o 64, elevado, fatoro 64. 64 dividido por 2, 32. Dividido por 2, 16. Dividido por 2, 8.
dividido por 2, 4, dividido por 2, 2, dividido por 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado à sexta. Eu nunca vou conseguir o índice 12, mas eu sei que quando eu fatorei o 64, ele é 2 elevado à sexta potência. Esse 6 dá para dividir por 6 e o 12 também. Então, eu boto aqui, ó, 12 dividido por 6 e 6 dividido por 6. 12 dividido por 6 vai dar 2. 6 dividido por 6 vai dar 1. Então, como é que vai terminar isso aqui? Não ficou raiz quadrada? O índice não é 2? Quando o índice não é 2, a gente não chama raiz de raiz quadrada? Então, qual vai ser o meu resultado? A raiz com o índice 12. A raiz com o índice 12, o resultado vai ser raiz de 2. Por que que eu não precisei botar um índice? Porque na raiz quadrada não tem necessidade do índice aparecer. Então, eu posso resolver, vamos recapitular. A primeira propriedade, eu posso resolver fatorando o meu radicando para que o índice fique igual. Ficando o expoente do meu radicando igual ao índice, eu posso cortar e automaticamente eu tiro da raiz. A segunda propriedade, eu tenho um índice e o meu radicando tem um expoente. Nesse caso aqui, o expoente era 1. Eu fatorei o 64. Cheguei a 2 elevado a 6. Esse 6 dá para dividir por 6 e o 12 também dá para dividir por 6. 12 dividido por 6, 2. 6 dividido por 6, 1. Aqui o expoente 1. Então, o meu resultado é raiz de 2. Aqui eu não consegui fechar. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. O meu resultado vai ser raiz cúbica de 10 elevado ao quadrado.